Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos dando início ao nosso Podocast, o podcast da Leca. E hoje a gente está com uma pessoa ilustre, maravilhosa, a Amanda. Amanda é formada em farmácia, trabalha no laboratório da USP, né? É isso? No laboratório de pesquisa. Corrige aí. Corrige porque a gente esquece, a gente está idosa. Mas, então, vamos dar início ao nosso primeiro podcast, vamos ver como é que vai ser. Inclusive, se você quiser fazer parte, pode me chamar aí no direct, pode colocar embaixo aí, ó, nos comentários. E você vai vir fazer parte do nosso podcast. Bora lá, então? Amanda, me conta um pouquinho de você. Depois você me conta como você chegou até aqui, como que está sendo sua trajetória comigo, a sua carreira. Vamos falar de um pouco de cada coisa. Para matar a curiosidade dos outros, porque a gente já sabe uma da outra, né? Mas já está num romance já longo, né? Já bem longo. Bom, eu tenho 39 anos, né? Eu sou formada em farmácia bioquímica pela USP, aqui de Ribeirão Preto. Eu tenho mestrado também em biociências pela Faculdade de Farmácia, também lá na USP, e já tenho plaquinha de patrimônio lá, né? Já viram, né, gente? Patrimônio da USP, porque eu acabei prestando concurso de técnica de laboratório e fiquei por lá mesmo, e eu trabalho atualmente num laboratório de pesquisa. Na verdade, já faz 13 anos que eu sou funcionária. Eu trabalhei durante 7 anos no laboratório de virologia, com pesquisa em dengue, zika, chikungunya. Nossa, que legal. E daí, por motivos de saúde, eu precisei ser transferida, não podia mais manusear micro-organismos, né? E aí, atualmente, assim, há 5 anos, eu trabalho num laboratório que faz pesquisa analítica, na verdade. Pesquisa uma parte mais química, assim, trabalho com espectrometria de massas, é uma análise química. Não entendendo nada, né? É assim mesmo. É uma análise química mais de descobrir moléculas que estão presentes em determinadas amostras, assim, é uma central multiusuário. E essas amostras são tipo doenças, alguma coisa assim, ou não? Na verdade, eu recebo amostras, né, de pesquisadores que querem analisar determinados componentes daquela amostra. E a técnica, ela consegue detectar moléculas, né, algumas moléculas, e é uma técnica bem, assim, bem avançada, né, de analítica. E é isso, assim, então eu sigo lá na USP, gosto muito de trabalhar com pesquisa. Gente? Será que é? Pensa numa bichinha inteligente. E aí, assim, cheguei aqui com uma unha mega encravada, por acaso, que comecei a fazer aula de balé. E a minha professora de balé me indicou a Leca, né? Falou, conheço uma podóloga maravilhosa que vai resolver seu problema. Olha, se ela que tá falando, eu não. Estão vendo? Aí cheguei aqui com uma unha horrorosa que tava, assim, tava me deixando maluca. Ela me dava problema praticamente todas as aulas que eu ia de balé. E aí a gente vê que tem que entender também que às vezes o problema não é só a unha que está com problema, a gente tem que tirar a causa do problema para evitar, né, esse problema. Então, o que eu fui de foco com ela? Ver o jeito que ela anda, não foi isso, Amanda? O calçado que ela usava, e aí a gente tomou outra direção. Ela já está comigo há uns 5 anos? 3 anos? 3 anos. Uns 3 anos que ela está comigo, e ela até ficou pasma, né? Quando eu falei para ela, seu problema não é problema na sua unha, o problema é o seu calçado. E o que você fez? Como foi?
Então, aí o tratamento aqui foi corrigir primeiro, né, a unha que estava me dando problemas. E aí a Leca me ensinou como que eu deveria, como que eu escolheria meu calçado no momento da compra, né? E aí eu passei a prestar mais atenção, não usar mais chinelo de dedo, porque o chinelo de dedo tensionava muito os meus dedos e eu tenho o pé assim com o dedo, o segundo dedo maior do que o dedão, então isso dava problema que eu encurtava meu segundo dedo e aí eu Causava as dores, né? causava dores no pé, me dava muita cãibra e também encravava a unha do segundo dedo do pé. E aí também durante a compra, né, a escolha do calçado, prestar atenção no formato do meu pé, naquele calçado, no formato do calçado, né, que tinha que encaixar no meu pé, e não meu pé encaixar nele. Verdade. Gente, foi assim, eu falei pra ela, falei, pensei comigo, não vai fazer nada. Essa cara, né, de patricinha, falei, vai querer só usar sapatinho, vai querer só usar sapatinho de princesa. Aí ela foi, ela até mandou foto, até o esposo dela caiu, entrou na dança, mudou o sapato, porque a gente viu, achou onde estava a causa do problema dela. É lógico que a gente teve que colocar aparelho na unha, né? Uhum. Fizemos correção de unha, mas aí foi, corrigimos a unha, ela mudou o calçado. Nunca mais. Sanou o problema, sanou o problema. Aí hoje as minhas unhas estão saudáveis. Eu troquei todos os meus calçados, que eu descobri que eu estava usando um número a menos de tênis. A vida toda. A vida toda. Aí eu doei tudo que eu não usava. Eu também não sou de comprar muito calçado, né? Não, agora eu compro. Eu sou centopeia. Eu gosto de sapato. Eu compro assim o que eu realmente uso e hoje eu tô assim, tô super satisfeita, né? Com todos os meus calçados, todos eles. Porque não dói, né? Não, nenhum deles dói, nenhum deles é desconfortável. E eu aprendi isso com a Leca. E também aprendi a cuidar das minhas unhas. Que eu tenho que hidratar todos os dias, não posso deixá-las ressecarem. Principalmente porque eu tenho já uma tendência das unhas ressecarem, porque eu tenho dermatite, tenho psoríase, são doenças autoimunes, né? Então, a tendência da minha pele já é ressecar, então eu tenho que estar sempre passando olhinho de amêndoas, eu não tinha esse hábito de hidratar os pés, e aí, de tanto a Leca puxar minha orelha... Não foi fácil. Eu passei a hidratar mais as minhas unhas e elas não quebram mais. Elas quebravam sozinhas, né? E aí hoje elas estão super saudáveis e eu venho... Pegando um gancho aqui nessa fala da Amanda, das unhas serem hidratadas, por que tem que hidratar as unhas? As unhas, elas ressecam. E como elas batem no calçado, elas têm atrito no calçado, elas muito secas, elas trincam, quebram. Você pode ver que quando você usa um sapato que ele pega muito nas pontas dos dedos, as unhas sempre quebram. Quando você hidrata a unha, ela fica uma unha macia, ela tem uma flexibilidade na hora que ela bate. Então ela não vai quebrar, ela fica uma unha macia. Não fica aquela unha quando você vai cortar, espirra, quebra a televisão, mata o gato. Não acontece isso. É por isso que há a necessidade de hidratar. Demorou, mas eu aprendi. Mas é hábito, né? Todos são hábitos. É verdade. E são coisas assim que a gente vai percebendo, a gente vai se observando, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, como eu tenho essa particularidade da minha unha inflamar mais fácil, da pele mais ressecada, eu tenho que tomar muito cuidado para a unha não encravar. Então, ninguém mexe no meu pé, a não ser a Leca. Eu não deixo ninguém cortar minha unha, nem eu mesma.
Porque se eu cortar, eu já faço falei que caca. era melhor ser lixado que você cortar. Então, se eu percebo que tá me incomodando e não dá pra vir na leca, eu lixo a unha na mesma, Formato, no né? mesmo formato, na mesma linha, mas eu não corto. Porque se eu cortar, eu faço caca. Então, quem põe a mão nas minhas unhas é só a leca. Tá bom? Porque eu já tenho uma tendência maior à inflamação, então não. E aí às vezes já teve algum outro tipo de experiência, né, negativa, aí a pessoa fica com medo, fica ressabiada, porque realmente mão encravada dói absurdo. E Dói. desencravar a unha dá trabalho e dói também. Nossa, dói demais. Então, quando você segue todo o protocolo que o profissional indica, gente, você não erra. No final, tudo dá certo. Aí fica esse pé lindo igual o dela. Depois eu vou postar uma foto do pé dela. O pé dela é lindo, parece pé de princesa. Amanda, e os seus hobbies? Seus hobbies, suas atividades, o que você gosta de fazer? Bom, eu gosto bastante de trabalhos manuais, né? Eu faço bastante ponto cruz, assim, para que isso me ajuda muito a desligar, né? Que eu trabalho muito é muito cansativo assim para a cabeça com o que eu trabalho, né? Então eu tenho que estar sempre ligada ali sempre atenta, não posso errar, né? Trabalhar em laboratório, você tem que estar sempre atento a vários pormenores, né? Eu tenho que tomar cuidado com os produtos que eu estou usando, eu trabalho com muito produto químico, né? Eu cuido de tudo, né, no laboratório. Eu cuido desde o recebimento da compra dos produtos que eu vou usar até o descarte adequado deles, né? Eu faço o manejo das amostras, faço o descarte dos resíduos, então eu tenho que estar sempre ligada ali. Então, a sua higiene mental você faz. Eu faço trabalhos manuais e eu gosto muito de cozinhar também, né? Isso eu não sabia, viu, gente? Isso eu não sabia. Eu gosto muito de cozinhar. E o que você mais gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar com essa magreza. Gente, parece uma Barbie. Deve fazer comida para quantas pessoas? Para Na meia verdade, pessoa. a minha cobaia é o meu marido, né? O Luiz, ele come tudo. Só que ele também é super magro. É magro, né? É magro. Eu não sei para onde é que vai tanta comida, mas o bichinho come. E você faz muita comida? Eu costumo... Na verdade, eu não... Assim, eu gosto de cozinhar para bastante gente, né? Meu Então, Deus. quando eu tô na casa dos meus pais, assim, vai todo mundo almoçar, aí eu gosto de fazer. Que delícia! De fazer comida trivial, assim, né? Eu gosto bastante de fazer aquela comida de sempre. E tô sempre inventando receita de bolo, né? Receita de docinho, assim. Agora a gente já sabe de onde vai vir o bolo. Do café da manhã. E aí... mas assim, eu gosto bastante eu tenho o hábito de cozinhar também porque eu tenho uma doença inflamatória intestinal, né? Então isso eu acabo não... Faz você ter já esse cuidado com a alimentação. Tenho bastante cuidado com a alimentação, então eu acabo não comendo muito fora de casa. Por conta de temperos, assim, coisas que podem vai te fazer mal, me fazer mal, assim, no dia a dia, que eu tenho que manter uma alimentação útil ou agradável, né? Exatamente. E gosta, já faz o que gosta e agrada a todos, né? Agrada todo mundo gosta da minha comida e aí tá tudo certo. Isso é muito bom. E aí, assim, eu tenho, por ter essa doença inflamatória intestinal, eu acabo ficando um pouco mais preocupada durante a semana, assim, com o que eu como, para poder, né, sair um pouquinho da rotina no final de semana, que aí eu já me sinto mais segura que se der ruim alguma coisa, eu já estou em casa. É mais fácil, porque né? durante a semana você tem que sair, trabalhar, tem aquela rotina corrida, então se a gente tiver ruim, assim, né, aí é pior ainda, né? Verdade. Então tem que me cuidar
para poder trabalhar e para depois também ter a E minha... uma prevenção É também, uma né? prevenção, sem dúvida. Porque ninguém que faz as coisas para passar mal, né? Pelo amor de É, Deus. exatamente. E assim, comer é tão bom, né? comer é muito bom. E comer e fica bem é melhor ainda. É verdade. É verdade. Eu convivo, né, com a doença já há 8 anos, né? E assim, já no início foi muito difícil quando eu fui diagnosticada com doença de Crohn. E só que agora eu tô super bem, justamente por conta de Aprendeu a seguir. lidar, né? Aprendi a lidar com a doença, né? Com alguns sintomas, né? Que são recorrentes, mesmo na remissão. Aprendi a lidar, né? Com os sintomas que são recorrentes, assim, como com a fadiga, com algum desarranjo intestinal que pode dar, né? Entendi. Mas no início foi muito difícil, porque foi difícil diagnosticar. Fiquei Você muito... tinha quantos anos? Eu, de 30 para 31, assim. Então eu tava... Mas eu fiquei uns 3 anos para receber o diagnóstico, até descobrir o que era. Nossa, Eu fui, demorou. então, assim, mesmo indo em profissionais bons, ainda as pessoas não tinham muito conhecimento a respeito. Hoje já tá bem, tem crescido o número de casos de pessoas com doença inflamatória intestinal. Então eu acho que o assunto está um pouco mais disseminado, assim, mas Que bom, né? no início foi bem complicado. E quando eu recebi o diagnóstico foi muito difícil também, porque eu não encontrava assim um grupo para me ajudar, De assim, apoio, de né? apoio, né? E até eu sempre falava pro meu médico, eu falava, eu queria, sei lá, formar um grupo pra gente, né, poder trocar experiências, porque é tão difícil, né? Eu tomo uma medicação que é de alto custo, e aí os sintomas são da própria medicação, as reações às vezes são muito individuais, né? Cada pessoa sente alguma coisa diferente, são medicamentos muito novos, né? Então é difícil você não ter com quem compartilhar. E aí você tomou alguma decisão sobre isso? Então, e aí assim, Criou um grupo, alguma coisa? em 2019, meu médico quis fazer, é o Dr. Rogério Parra, né? Ele quis fazer uma campanha de conscientização, porque tem o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, que é dia 19 de maio, e a gente está, inclusive no mês de maio, é o Maio Roxo, né? De conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E em 2019, o Dr. Rogério quis fazer uma campanha. Aí ele falou, você me ajuda a fazer um folder, alguma coisa? Aí eu fiz um folder lá, meio na correria, e a gente começou a divulgar. E aí, no fim, ele junto com o pessoal lá da Proctogastroclínica, conseguiu um apoio, assim, para fazer uma campanha, mesmo que pequena, ali na Praça 15. E aí eu consegui conhecer mais gente, consegui conhecer mais 2 meninas que me apoiaram a montar um grupo, mais 3 meninas, na verdade, a Rita, a Vanessa e a Keren. Aí elas me ajudaram a montar tanto o Instagram quanto um grupo de apoio de WhatsApp. Que legal. E aí o Instagram atualmente eu gerencio junto com meu marido, porque a Rita é de Sertãozinho, aí ela acabou tendo filho, acabou não tendo mais tempo para... Aí virou aquela correria. Aí virou aquela correria. A Vanessa, ela se mudou, mas aí ela continua também nos apoiando no grupo de WhatsApp, né? E assim, o grupo de WhatsApp só cresce. Que legal. Geralmente entram pessoas que se tratam aqui na região, né?
tanto na Proctogastro quanto no HC, que os médicos de lá também atuam no HC, né? Inclusive, depois, no final, a gente vai deixar lá escrito o Instagram dela, o Instagram desse projeto. Chama Gadirp, @Gadirp. Ó, a Depois gente você vai deixa deixar lá. tudo no Instagram. Para Porque quem tem muita tiver gente que interesse. tem esse problema, ou às vezes convive com quem tem doença de Sim. Crohn, que não é fácil, né? Mas vai ajudar bastante. E aí eu sentia muita falta, inclusive, de fontes seguras, né, de informação. Aí a gente sempre tenta compartilhar nesse Instagram informações úteis, né, e de fontes seguras, porque na internet, a internet é terra de ninguém. Então tem um monte de coisa que muitas vezes as pessoas abandonam o tratamento convencional e aí elas vão fazer algum tratamento que elas viram na internet e acabam piorando. Não deve fazer essas coisas no achismo, né? Exatamente, tem que ser É uma doença séria que pode... É muito grave, né? Prejudicar muito, então... Então, e assim, a gente sempre, no grupo de WhatsApp, é muito legal porque a gente compartilha experiências. E assim, às vezes é uma coisa boba. A pessoa faz uma pergunta assim que para ela é algo bobo, mas muita gente tem a mesma dúvida. E assim, é muito gratificante você ver as pessoas compartilhando vivências e muitas vezes, estou precisando de uma medicação e está em falta. Aí o outro tem que não está mais usando e tem esse compartilhamento também, né? De repente um precisa, o outro já não usa mais e consegue um ajudar o outro. Um consegue ajudar o outro, aí ou às vezes, eu vou fazer uma cirurgia, tô com medo. Aí todo mundo dá aquela força, aquele apoio. Então assim, é muito legal ver que começou por uma vontade, né, individual e juntando algumas pessoas assim que têm a mesma intenção, tem né? que sabe, né? Entende o que passa, né? Exatamente. Aí as pessoas conseguem se apoiar, né? E tem também pais e mães de crianças, né, e adolescentes que têm doença inflamatória intestinal, que também participam do grupo, né, que muitas vezes sofrem, né, de ver os filhos naquela situação e aí judia muito, né? Acaba tirando dúvidas, né, com a gente que tem, e é importante também quando a gente está bem, falar, olha, é possível ficar bem também, né? Mas assim, é importante dizer que tem que seguir a orientação do médico, tem que seguir acompanhamento nutricional e tem que cuidar da cabecinha. Né? Se não cuidar da cabecinha, não dá certo. O estresse, assim, é um componente que afeta demais a vida de quem tem doenças autoimunes, né? Então... E é bom a gente ouvir isso de uma pessoa que passa por isso, tem essa experiência, que é muito fácil a gente falar daquilo que a gente não vive. Sim. Quem vive, expressa pra gente isso, é muito importante. Você imagina quantas pessoas que têm vergonha de falar, têm vergonha de se expor e sofre calado e não busca ajuda. E tem ajuda, tem qualidade de vida, né? Sim. Não, dá para ter qualidade de vida, dá para viver normalmente. Eu falo que eu vivo uma vida normal, é o meu normal. Né? Eu tenho a minha rotina, eu tenho que seguir o tratamento, eu tenho que seguir as minhas... seus limites, os meus acompanhamentos, respeitar os meus limites. E uma coisa assim, que eu acho uma coisa boa que me trouxe, que nem tudo é ruim, né, do que acontece na vida da gente. Uma coisa boa que a doença me trouxe foi aprender a ouvir o meu corpo. Aprender a respeitar o meu corpo. Então, a gente, pela correria do dia a dia, acaba às vezes
passando por cima, né, de si mesmo, né? Então, é muito importante ouvir os sinais que o Respeitar corpo os dá, sinais, né? respeitar os sinais. Então, como eu falei da unha, né? Eu ia falar, é a mesma coisa. Tá vendo que tá incomodando, por que que vai continuar? Exatamente, eu tenho a minha particularidade, a minha unha resseca mais fácil, a minha unha inflama mais fácil. Então, para que eu vou continuar usando aquela sapatilhazinha que aperta e que fica cutucando o meu Um pé? dia ela chegou com a sapatilha, eu olhei pro sapatilha e falei, pode jogar isso aí fora, viu? Ela falou, o quê? Eu falei, pode jogar fora. Já era. Esquece. Quer ter Aí, qualidade de vida, tem que mudar. É a mesma coisa da doença de Crohn. é a mesma Que às vezes coisa. descobre depois de muito tempo, você tem que fazer mudanças para poder viver bem. Exatamente. E muitas vezes são mudanças bruscas, né, que você tem que fazer na rotina. Mas não tem nada que a gente não consiga se adaptar. Verdade. Eu acho que... O ser humano é o ser mais adaptado do mundo, né? Uhum. Então, sendo para melhor, a gente se adapta. Amanda, você explicou, falou tudo sobre a doença, mas explica pra gente o que é a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela é uma doença que ela tem uma origem autoimune, né? Ou seja, o meu próprio organismo, ele ataca o meu intestino. Ele reconhece o meu intestino como algo estranho. E aí o meu intestino começa a ficar inflamado. Então, no caso, tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias intestinais. A retocolite ulcerativa, ela é mais local, ela é mais na porção final do intestino, né, e no reto. No meu caso, da doença de Crohn, ela é uma doença mais generalizada, ela pode acometer tanto a boca, estômago, esôfago, intestino, tudo. Todo então, o sistema digestório, então. A pessoa pode ter lesões no intestino, como no meu caso, né, no início eu tinha lesões generalizadas no intestino e também já tive crises de gastrite, tenho aftas com recorrência. Então, assim, a pessoa com doença de Crohn pode ter lesões no trato gastrointestinal todo. E, como eu falei, assim, seguindo a orientação médica, o tratamento médico de maneira, assim, adequada, certinha, dá para ter uma vida completamente normal. Quais foram os primeiros sintomas que você sentiu, Quais foram os primeiros sintomas que você sentiu? Assim, os sintomas que eu tive que me levaram, né, a procurar ajuda médica era uma diarreia, assim, que não parava por nada. Eu tinha diarreia e, assim, eu ficava um mês, 40 dias, indo 10, 15 vezes no banheiro. Eu cheguei a ir 20 vezes na época que estava mais crítica, assim. E eu ia na emergência, me falavam que era uma infecção ou algo assim, fazia exames. Você já tinha estudado alguma coisa sobre essa doença? Olha, você tinha pesquisado alguma coisa já te deu um norte dessa doença ou não? Você descobriu só depois mesmo? Eu descobri só depois, quando eu tive uma complicação que os médicos chamam de sintomas extraintestinais, né? Eu tive eritema nodoso, que são nódulos na perna, começaram a aparecer nódulos na minha perna, muito doloridos. Parecia uma picada de pernilongo, aí eles inchavam e começava a doer o membro todo, né? E aí eu fui no infectologista e ele falou, isso é eritema nodoso, você teve alguma infecção, alguma coisa? E a gente foi conversando. E aí ele falou, bom, vou tratar o seu eritema, mas eu vou te encaminhar para um colega que você tem que investigar isso daí mais a fundo. E foi daí?
Aí, assim, como eu já tinha passado a crise, eu já não estava com diarreia, eu falei, deixa para depois, para ir no outro médico, né? Passou eritema nodoso, até que veio a crise, aquela crise fulminante, né? Que eu não levantei da cama. Aí eu falei, acho que eu preciso ir naquele médico que o infectologista me indicou. Aí eu comecei a ter sangue nas fezes, muco, e eu não levantava da cama. Foi assim, uma coisa que eu falei, não, socorro, preciso de ajuda. E aí que eu fui no Dr. Rogério Parra, que ele é coloproctologista, e ele me encaminhou ele pegou todos os exames que eu tinha feito nos últimos 3 anos, que, assim, foi uma busca incessante, né? Pelo que era, que eu tinha aquelas diarreias. Todo final de ano eu tinha 30, 40 dias de diarreia e começava do nada e parava do nada. E aí ele pegou aqueles exames, associou com outro exame um exame específico que eu tinha feito, inclusive que eu tinha pago para fazer, né? Porque na época não era um exame novo, que chama calprotectina fecal. E associando todas aquelas informações e o meu histórico, né? Ele falou, tenho certeza que você tem doença de Crohn, eu só preciso de uma colonoscopia. Aí me encaminhou para colonoscopia de urgência, já uns 2, 3 dias depois eu fiz colonoscopia. Foi só o tempo de fazer o preparo, né? Preparou um pouquinho chato. Né? E daí, na própria colonoscopia, ele já diagnosticou, colheu biópsia, saí do exame, ele falou, não, só vou aguardar a biópsia para ter o controle, né, o laudo específico, né? Mas a gente já vai providenciar para entrar com a medicação. A medicação que eu tomo é o imunobiológico, né? Que é aquela injeção que você toma? Isso, eu tomo uma injeção a cada 14 dias, chamada Alimumab. É um imunobiológico que... Isso é importado? Hoje tem a produção aqui no Brasil, mas na época era importado. Então, hoje em dia já evoluiu muito assim, na produção de imunobiológicos, tem muito mais opções do que na época que eu comecei. Então, mas os tratamentos ainda são bem restritos. A quantidade de medicamentos desse tipo para tratamento dessas doenças ainda é bem restrito, né? Por isso que é importante pesquisas e tudo mais. Acho que é porque é novo também, né? Acho que é porque é novo também a doença, a descoberta da doença, né? Doença muito novo, que eu falo, deve ter uns 20 anos, 15 anos. Por aí. É novo, né? Não é uma coisa de 40, 50 anos que já está, que todo mundo trata, todo laboratório produz, não é Exatamente, isso, né? é uma coisa bem, assim, recente na história da medicina, né, digamos. Mas ainda bem que tem tratamento. Eu acabei descobrindo a tempo de não precisar de cirurgia, que muita gente acaba descobrindo quando o intestino, às vezes, ele fecha, né, que chama de estenose, né? O intestino inflama e ele fecha. Aí a pessoa tem obstrução e acaba tendo que tirar uma parte do intestino. Graças a Deus eu não precisei, né, fazer nenhuma intervenção cirúrgica, né? Mas isso não aconteceu porque, por causa que você descobriu, entrou com medicação e mudou a alimentação. Mudei a alimentação, toda, os hábitos, né? Então, assim, e você faz atividade física? Eu faço musculação, eu corria, né? Corria bastante, fazia aquelas provas de corrida, gostava muito, mas acabei precisando também mudar o tipo de atividade física para não ter tanta perda de peso. Teve que adaptar tudo. Tive que me adaptar, aí eu dei mais preferência para atividades de força, pilates, aí estava fazendo balé, dei uma pausa agora, mas eu pretendo voltar. E eu faço musculação, continuo fazendo pilates, uma caminhadinha, né, de fim de semana. Nossa, legal. E vou seguindo a minha vida aí, hoje não pode parar, né? Não pode parar. Isso, você mostrar para as pessoas que tem condição de vida, porque eu tenho clientes com doença de Crohn
Mas tem gente que elas não conseguem lidar muito bem, sofrem muito, Sofre porque a muito. adaptação da comida, tem que mudar tudo, e muitos são jovens. Eu tenho 3 jovens meninos, um de 15, um de 17, eu acho que o outro está fazendo 20 anos, que tratam também, é bem complicado, eles não gostam nem de falar. Acho que principalmente para adolescente é muito difícil, pela questão De tudo, da né? vergonha que sente, muitas vezes, durante as crises, muitas vezes é difícil segurar às vezes a urgência de ir no banheiro é tanta que a pessoa acaba fazendo nas calças mesmo, Na roupa, né? na Não tem roupa, e aí acaba sendo uma situação constrangedora. Então, lidar com tudo isso e ainda ter que lidar com a questão da comida, que eu acho que é principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem muito, tudo gira em volta da mesa, né? As confraternizações giram em volta da É verdade. comida e da bebida. Então, a bebida alcoólica é uma coisa que gera muita inflamação, né, no intestino, então tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que isso afeta demais a vida, principalmente dos mais jovens, né? Que está começando, Que tá que quer fazer começando. coisas, né? Quer sair com amigos, fazer, confraternizar, É uma passear, fase de muito descoberta, difícil, né? Eu acho que é muito difícil. No grupo tem umas mães de adolescentes e elas relatam isso. Porque eles reclamam muito, porque e tem toda a fase escolar Tem também. tudo, né? Às vezes vai morar fora, fazer uma faculdade, tem que se virar sozinho, e aí Se depara com esse problema. fazer comida todos os dias não é uma coisa muito prática, você tem que se organizar, então é bem complicado mesmo, para quem É uma está ainda no adaptação, né? início. E aí, assim, por isso que é importante a conscientização, né? Esse ano a gente vai ter a campanha de conscientização ali na Praça 15, Nossa, no próximo legal. sábado agora, dia 31, das 10 a 1 hora da Fizeram tarde. folder, alguma coisa? A gente tem o folder, eu estou divulgando Depois você me manda, eu vou colocar no meu stories lá para te ajudar. eu estou divulgando. Esquentar o pé dela que tá geladinho, que é bichinho. Aí eu estou divulgando a campanha no Instagram, o pessoal lá da Proctogastro, toda a equipe vai estar lá, a gente também vai estar lá, algumas pessoas do grupo, né? A gente já confirmou lá, fizemos uma enquete, quem vai, E daí a gente vai estar lá, assim, ter uma conversa para quem tiver interesse, a gente vai estar lá para conscientizar. Muito legal. Bom, pessoal, estamos chegando no final do nosso podcast, a nossa querida Amanda. Porém, vamos ter um bate-bola. Como que é o bate-bola? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder o que vier na sua cabeça. Cuidado. Um filme. A Vida é Bela. Um amor. Família. Um desejo. Ai, que todos vivam em paz. Amém. Um livro. O Poder do Hábito. Ó. Um lugar. A minha casa. A mim também. Mas eu adoro viajar. Não, o melhor de viajar É voltar para casa. Amor, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo carinho, por confiar no meu trabalho, por ter feito tudo direitinho para você estar, ó, perfeito. Obrigada a todos. Se você quiser participar do podcast, me chama. Quem sabe um dia você não vem aqui, a gente vai conversar e bater bola com a Amanda. Obrigada, querida.